Não há tempo a perder. Está na hora de acelerar a mudança. O Portugal Mobi Summit é um laboratório de ideias internacional sobre o estado da arte da mobilidade num mundo em constante mudança. Eventos digitais, painéis de debate, webinars e entrevistas, a discussão é imparável até à grande cimeira em outubro. Este é o Portugal Mobi Summit 2020, porque das escolhas de hoje depende o nosso futuro comum amanhã. Vivam, bom dia, bem-vindos a mais uma sessão de warm-up do Portugal Mobi Summit 2020, uma das formas como temos feito o caminho 100% digital até à grande cimeira de 8 e 9 de outubro. Na próxima hora debatemos o tema carregamento elétrico público versus privado e veremos se esta expressão versus é ou não aplicável. Tenho como convidados à distância, via Zoom, Gustavo Monteiro, ele é administrador executivo da EDP Comercial, também Alexandre Videira, administrador da Mobie. Contávamos ter connosco Andreas Blin, ele é Head of International Sales da Has2B, um dos operadores com presença em diversos mercados europeus neste tema do carregamento elétrico. Não está ainda connosco Andreas Blin. Se entretanto chegar, há de juntar-se à conversa. Por isso, vamos nos manter a falar em português por enquanto. Gustavo e Alexandre, antes de mais, obrigado por terem tirado tempo das vossas agendas para estar aqui connosco neste painel de debate, nesta discussão. Começo com uma pergunta para os dois e relativamente aberta. Como é que vêem o tema da mobilidade elétrica e, sobretudo, do desenvolvimento das redes de carregamento no contexto da pandemia e, mais importante ainda, no contexto da incerteza económica que vai vingando em todo o globo? Começo por si, Gustavo. Olá, Paulo. Antes de mais, bom dia e obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui hoje nesta sessão no âmbito do Portugal Mobi Summit. E obrigado, Alexandre, também por partilharmos este momento aqui com a organização do evento. Paulo, tentando olhar um bocadinho para trás, perceber o que é que nos aconteceu nos últimos meses está a impactar a nossa sociedade, porque mais do que a economia também está a impactar a nossa sociedade, e o que é que podemos tentar retirar de linhas orientadoras para aquilo que pode ser um futuro e tentar perceber como é que isso impacta o tema da mobilidade. Naturalmente, nós passamos por um período que nós reconhecemos hoje que foi de parar com as necessidades ou reduzirem muito as necessidades de nos movermos, seja pessoas, seja mercadorias. Passámos com meses em que as nossas cidades e as nossas estradas quase não víamos veículos a circular. Progressivamente isto tem vindo a corrigir. Estamos hoje num momento de incerteza ainda sobre o que é que vai acontecer nos próximos meses. Vemos que existe um receio ainda latente na utilização de alguns tipos de transportes, especialmente transportes públicos. Percebemos que existe uma maior preferência neste retomar da atividade social e da atividade económica por transportes mais privados, onde as pessoas sintam um maior nível de segurança. Acreditamos é que isto, no fim do dia e no meio desta incerteza de retoma, de como é que a mobilidade e a economia vai evoluir daqui para a frente, acreditamos é que isto será visto como um episódio e que vamos retomar aquele caminho que nós acreditamos numa mobilidade mais verde, mais partilhada e que contribua para aquele objetivo que nós temos enquanto cidadãos europeus e do mundo, de contribuir para uma descarbonização cada vez mais acelerada da nossa sociedade. Alexandre, partilha deste eu diria, otimismo do Gustavo, entre que mais cedo ou mais tarde vai retomar-se o caminho, quer da eletrificação, quer da procura da busca de meios mais limpos de nos movermos? Paulo, em primeiro lugar, agradecer o convite para a Mobie estar presente e para estar aqui a discutir estes temas. E sim, quer dizer, eu concordo com aquilo que o Gustavo referiu.
De facto, nós tivemos aqui uma alteração substancial nas nossas vidas, que teve um impacto muito forte, em especial na questão da mobilidade. Quer dizer, a questão do teletrabalho foi uma questão que se começou a falar já há uns anos para cá, mas que era relativamente pouco utilizada. Hoje em dia passou a ser quase uma norma e muitos de nós mantêm esse regime de funcionamento e isso é também o nosso contributo para tentarmos estancar este período de pandemia. E, portanto, obviamente isto teve um impacto muito grande, ainda está a ter e vai provavelmente ter aqui, ao longo dos próximos meses, a ter este nível de impacto. De qualquer forma, eu penso que a trajetória que a mobilidade vinha fazendo era uma trajetória sustentável e era uma trajetória que estava cada vez mais enraizada naquilo que era a maneira de vida das pessoas e, portanto, eu acredito que à medida que nós fomos largando um pouco estas preocupações que temos e como o Gustavo referiu e bem, com muitas vezes a questão do transporte público, as pessoas ainda não se sentirem confortáveis em fazerem as deslocações no transporte público, voltarmos outra vez a ter o nível de crescimento. Hoje em dia, com o retomar da atividade em muitos locais, em muitas cidades, temos vindo a assistir a algum crescimento de tudo que tem a ver com os modos suaves de mobilidade. Do ponto de vista da mobilidade elétrica e olhando para aquilo que são os dados que nós temos da rede de carregamento, nós tivemos uma quebra muito grande em abril, em que as pessoas estavam todas confinadas e, portanto, não havia mobilidade, e, portanto, isso refletiu-se, obviamente, nos consumos que foram feitos. Os valores têm vindo a crescer, ainda não chegámos aos valores que tínhamos de janeiro e de fevereiro, mas os valores têm estado a crescer e sendo certo que, até do ponto de vista da mobilidade elétrica aqui em Portugal, nós estamos num período um pouco de transição, em que aconteceram aqui várias alterações substanciais do ponto de vista do funcionamento da mobilidade elétrica aqui em Portugal e, portanto, tudo isto cria aqui alguma entropia na forma como a vida das pessoas é levada e a forma como nós depois vamos utilizar estes meios. Eu ontem li um artigo interessante na Economist que tinha um título também ele interessante, que dizia os céus azuis estão a ficar cinzentos e os níveis de poluição estão a regressar aos tempos pré-Covid. Um dos gráficos era francamente claro, o nível como é que, bem, isto agora tem aqui escrito em inglês, porque o debate era suposto ser em inglês, nitrogen dioxide. Os níveis deste poluente estão de novo, na maior parte das grandes cidades, ao nível global, estão de novo nos níveis pré-Covid. A minha questão é, nós não somos capazes de aprender pelo exemplo e por aquilo que vimos durante os tempos do confinamento, os céus azuis, as cidades com um ar mais respirável, ou, pelo contrário, esta mudança que assistimos durante o confinamento vai ter, se quisermos, um efeito mais no longo prazo e vai provocar mudança? Gustavo? Paulo, acho que as mudanças que ocorreram, profundas mudanças que ocorreram nas nossas sociedades durante estes meses e que às quais se refere o efeito desse artigo do Economist, são mudanças que nós vemos como bruscas e que não foram sustentadas com medidas de médio e longo prazo para que elas pudessem perdurar e que esses céus azuis, como o autor do artigo refere, pudessem continuar mesmo quando a economia e a sociedade retomam a um período de alguma maior normalidade. Mas por outro lado, eu acho que nos fez ver que mudanças de comportamento que, como disse, ainda não são sustentáveis porque as condições não existem nas nossas sociedades, são possíveis e produzem efeitos rapidamente. Agora, cabe-nos a nós todos e a empresas como a EDP Comercial acreditar que o caminho está lá e que fazer acontecer aquilo que nós estabelecemos como nossas metas e o contributo que nós queremos entregar para que todos consigamos chegar a essas metas
é possível. Isto só nos dá uma maior força e acreditarmos mais que é possível caminharmos para soluções como a mobilidade elétrica, como a produção de energia limpa, como a produção de energia descentralizada. Porque, mais uma vez, aquilo que assistimos foi um período de um ajustamento brusco, mas que por baixo, naquilo que são os fundamentais da nossa economia, não estávamos ainda preparados para que eles perdurassem sem qualquer alteração quando a economia retoma para um ritmo mais normal. Claro. Alexandre, acredita também que aprendemos algo com aquilo que passámos nos últimos meses? Eu penso que aprendemos e, acima de tudo, conseguimos perceber qual é o impacto que tem a alteração da nossa maneira de estar, da nossa maneira de interagir e da nossa maneira de nos movermos, não é? E isso é importante, ou seja, nós percebemos que, de facto, quando nós largámos o conjunto de comportamentos que tínhamos, não é? Tivemos rapidamente um impacto do ponto de vista ambiental e do ponto de vista da sociedade que foi visível para toda a gente. E, portanto, isso pode facilitar do ponto de vista das pessoas perceberem que, se fizerem um conjunto de alterações na sua forma de se mover, nomeadamente, por exemplo, passando a utilizar, quando têm que se deslocar em veículos próprios, passamos a deslocar em veículos elétricos em vez de veículos a combustão, quando nós percebemos que, fazendo alterações do ponto de vista dos combustíveis que são utilizados noutros tipos de transportes, não só no transporte individual, que rapidamente este tipo de alterações têm impacto na sociedade e na forma como todos nós vivemos. É claro que desta vez não fizemos uma alteração estrutural, não é? Fizemos basicamente o parar da mobilidade e de uma forma muito brusca, porque era necessário, mas pelo menos percebemos que, se nós não utilizarmos um conjunto de meios de locomoção, um conjunto de combustíveis, nós conseguimos ter um impacto muito rápido na sociedade. E, portanto, isso pode ter aqui também um impacto do ponto de vista da alteração de consciência das pessoas e da forma de estar, e eu acredito que isso pode vir a ter um impacto ao longo agora dos próximos meses e dos próximos anos. Vamos largar aqui um pouco a pandemia e olhar para o tema que nos traz aqui, no que toca à questão público versus privado, neste tema das redes de carregamento elétrico. Diogo, que lições é que temos aprendido em Portugal e qual é neste momento a estratégia da EDP? Well, acho que é uma pergunta relevante quando falamos entre carregamento público versus privado. Nós não vemos versus, nós vemos como algo que tem que seguir um investimento coordenado para que sejamos capazes de entregar ou contribuir para aquilo que os utilizadores e o mercado está à espera quando quer escolher por um veículo elétrico, que é nós sermos capazes de aumentar a capilaridade e a disponibilidade de uma rede de carregamentos com soluções, sejam elas privadas ou sejam elas públicas. Hoje de manhã cruzei-me no café perto da minha casa, num quiosque, com dois vizinhos meus. Um deles, e ambos têm veículos elétricos. E como íamos ter esta conversa hoje, eu fiz-lhes um par de perguntas para perceber como é que eles carregavam os seus veículos. Um deles tem uma garagem e tem o seu carregador instalado na garagem, portanto ele tem a sua, acreditava eu que tinha a sua vida resolvida em termos de carregamento do veículo, mas ele disse-me que faz muitos quilómetros por dia, é responsável regional de vendas de uma empresa e também está dependente para complementar aquilo que já tem em casa de carregamento privado, de fazer um carregamento num posto de carregamento rápido todos os dias. O meu outro vizinho não tem uma garagem e está totalmente dependente da rede pública de carregamento. Ele carrega num posto de carregamento normal, percorre distâncias curtas durante o dia, portanto, essa é a solução que está disponível para ele. No meu caso, tenho a hipótese de carregar no trabalho, no escritório, e como também faço deslocações curtas, acabo por ter essa minha necessidade coberta. Isto para ilustrar que 3 casos, que há muito mais situações destas na nossa sociedade e nos utilizadores dos veículos híbridos ou veículos elétricos, mostra que existe
uma complementaridade entre aquilo que são as soluções do carregamento público e do carregamento privado. E é com esta visão de entendermos o que é que são as necessidades do mercado que a EDP Comercial tem vindo a desenvolver a sua estratégia. Não estamos no carregamento público em exclusivo, estamos de facto muito apostados em continuar a investir na rede de carregamento público, por via muito das parcerias que temos vindo a desenvolver, seja com empresas de oil and gas como uma Repsol ou como uma BP, seja com parcerias com hotéis que temos vindo a desenvolver, empresas gestoras de parques de estacionamento, de câmaras municipais, entre outros, para fazermos crescer aquilo que é a nossa presença na rede de carregamento pública, na rede Mobie. Fomos também ao concurso da rede Mobie, do remanescente dos postos que estavam ainda por ser explorados por empresas privadas, e estamos no momento de colocar à exploração os 3 lotes com que ficamos, e isto demonstra aquilo que é o nosso compromisso na rede pública. Contamos hoje com mais de 300 postos contratados ao longo de 2020, tínhamos estabelecido meta de 300 postos, vamos cerca dos 330, contamos de terminar o ano perto dos 350, e a nossa aposta para 2021 é reforçada, ou seja, é irmos além destes números que estamos a conseguir ver. Temos um pipeline de oportunidades e de parcerias em negociação, novas coisas onde aparecer muito brevemente. Ao nível do carregamento privado, ao nível do carregamento privado, nós desde cedo quisemos estar no mercado com soluções, seja para clientes que têm espaços privados de estacionamento, de moradias ou algumas situações de pessoas que vivem em prédios com garagens privadas, mas também com soluções para os condomínios ou as garagens comuns, que são soluções que têm outro tipo de desafios, porque tipicamente primeiro, a instalação elétrica que está disponível, que está a abastecer esses espaços de estacionamento, é uma instalação comum a todo o condomínio. Aquilo que nós desenvolvemos e lançámos recentemente como uma solução para estes clientes passa muito por nós conseguirmos individualizar as sessões de carregamento com base numa aplicação e num sistema que o cliente se autentica, inicia e termina a sua sessão, como também permite que ele faça o pagamento dessa sessão também diretamente ao condomínio, que é o responsável pela infraestrutura. Para empresas, esta solução também se aplica, é aquilo que nós estamos apostados em fazer chegar ao mercado para as empresas que estão no caminho de eletrificação das suas frotas, e estes caminhos, do ponto de vista do cliente, vão necessariamente encontrar-se, porque a experiência que nós estamos a querer entregar no carregamento privado, seja em casa na sua garagem, seja em casa na garagem do condomínio, ou seja na empresa, o utilizador é o mesmo, que depois vai ter que recorrer ao carregamento na rede pública como complemento em algumas das situações para o carregamento privado que consegue realizar. É neste caminho que nós estamos a desenvolver os interfaces e as aplicações que nos permitam estender aquilo que já temos no mercado para o carregamento privado, para em integração com as plataformas da Mobie, sermos capazes de desenvolver este tipo de experiências integradas para o cliente quando ele for carregar o seu veículo num posto de carregamento da rede pública. Alexandre, do ponto de vista da Mobie, faz sentido esta questão da complementaridade entre os dois tipos de rede? Faz, claro. Aliás, a questão, e eu aí concordo 100% com aquilo que o Gustavo estava a dizer, que é as redes públicas e privadas, elas devem ser complementares, não é? E elas têm que coexistir sempre, porque elas dão resposta a um conjunto de necessidades que em alguns casos podem ser semelhantes, mas que são, na maior parte dos casos, são necessidades diferentes, não é? E, portanto, a questão do carro elétrico tem aqui uma alteração de comportamento muito grande, ou seja, se nós utilizadores dos veículos elétricos, conseguirmos ter a hipótese de carregar o nosso carro em casa, e quando nós temos o carro parado durante a noite, ou eventualmente até no escritório durante o dia enquanto o carro está parado, provavelmente, para a grande maioria das situações, este carregamento privado funciona e será o necessário para
a utilização que cada um dos utilizadores dá do seu veículo. No entanto, nós, obviamente, que necessitamos de uma rede pública que permita apoiar as deslocações dos utilizadores, e, portanto, nós temos muita gente que está no terreno todos os dias e que faz muitos quilómetros, e, portanto, essas pessoas necessitam obrigatoriamente de ter uma rede pública, uma rede rápida que lhe permita fazer carregamentos o mais rapidamente possível e que, no fundo, consiga sustentar a sua deslocação. E depois também não nos podemos esquecer que temos muitas cidades em que, fruto da forma como a cidade evoluiu, grande parte dos utilizadores não tem acesso a garagens particulares. E, portanto, nesses casos, os utilizadores estão muito dependentes da utilização de uma rede pública para que eles possam fazer esta transição para os veículos elétricos. E, portanto, nesse aspecto são claramente complementares as duas redes, e elas, no fundo, dão resposta a necessidades diferentes. Eu queria só dar aqui uma nota. Relativamente a isso, Portugal e foi desde o início, porque isto está previsto na legislação desde a sua primeira versão, em 2010, Portugal sempre olhou para esta questão do público versus privado de uma forma perfeitamente complementar, não é? E por isso é que nós temos, precisamente na legislação nacional, uma figura que é a figura que não existe em nenhum outro país do mundo, que é a figura de um detentor de posto de carregamento, okay? Que é, no fundo, uma pessoa que pode ser um condomínio, pode ser uma pessoa particular, pode ser um administrador de um prédio de escritórios ou comercial, que é uma pessoa que pretende instalar um posto de carregamento para uso privado, portanto, numa instalação, num parque privado, numa instalação privada, mas que pretende que esse carregador seja utilizado por um conjunto de outras pessoas. Portanto, vamos imaginar um edifício de escritórios em que ele pode, obviamente, ser utilizado por vários utilizadores, porque se calhar não há necessidade de estar a pôr um posto de carregamento para cada um dos utilizadores que têm carros elétricos naquele escritório. E, portanto, no fundo, o gestor do condomínio disponibiliza o posto de carregamento, não é? E, obviamente, cada utilizador passará lá com um cartão normal, com um cartão, neste caso que temos aqui a EDP connosco, com um cartão, um meio de autenticação da EDP, carrega e depois pagará ao fim do mês, como paga qualquer outro carregamento que faz na rede pública, não é? E, portanto, isto é uma figura que nós temos disponível na lei desde o início e que permite precisamente apoiar a expansão destas soluções de carregamento em espaços privados e em espaços partilhados. Isto permite também, por exemplo, para as situações em que, vamos imaginar, a empresa é responsável pelo pagamento antigamente da gasolina que o seu colaborador gastava no carro da empresa e que, quando passamos para a mobilidade elétrica, a empresa continua a disponibilizar o carregamento elétrico, não é? E, portanto, no fundo, dá o cartão de acesso à rede. Nestes casos, vamos imaginar um posto de carregamento que esteja num local privado, pode ser a casa do próprio colaborador, pode ser o escritório, a empresa, estando o utilizador a utilizar o cartão que foi fornecido da empresa para fazer carregamentos, volto a referir, quer seja na sua própria residência, quer seja no escritório, ou no edifício de escritórios, desde que esse posto de carregamento esteja integrado na rede, obviamente que é a empresa que paga essa eletricidade e não o próprio colaborador. E, portanto, isto só para dar uma nota de que, de facto, esta questão da rede pública e da rede privada, elas devem ser complementares, como o Gustavo disse, e muito bem, Portugal, de facto, criou mecanismos, pelo menos do ponto de vista legal, para apoiar a que essa situação seja uma realidade, e agora, obviamente, os operadores no mercado, os comercializadores de eletricidade para a mobilidade elétrica que estão no mercado, hão de certamente criar e encontrar soluções que permitam facilitar a vida das pessoas. Gustavo, eu queria aqui ouvir-vos sobre dois temas e sintam-se à vontade para entrar em diálogo um com o outro ou para interromperem. Isto é uma conversa. Faz-me falta, e já andei com muitos carros elétricos, já fiz bastantes carregamentos, e a experiência ainda não é a mesma com a qual nós crescemos de abastecer um carro
a diesel ou a gasolina, não há, primeiro, uma fluidez de processo, não há, por exemplo, eu tenho um cartão único onde tenho pagamento de combustível, de portagens e de parques, e de acesso a alguns parques através da Via Verde. Primeiro, para quando esse tipo de solução seamless, ou seja, sem sobressaltos e sem hiccups ao longo do processo de vida útil de um automóvel, de utilização, em que uma pessoa vai fazendo os carregamentos como se fosse a um posto de combustível normal. E depois, um outro ponto que eu gostava de vos ouvir é há alguma falta de transparência que existe sobre, de facto, quanto dinheiro é que foi ali gasto naquele carregamento. Eu, a maior parte dos carregamentos que já fiz, sei quantos quilowatts é que carreguei, não faço a mais pequena ideia qual é o custo daquilo e quanto é que vai cair na fatura, naquele caso de quem me cedeu o carro, e creio que isto se passa com a maior parte dos utilizadores, são confrontados com esse valor no final do mês. Gustavo, a que distância é que estamos de ter uma aproximação entre os dois modos de funcionamento, aquilo que nós conhecemos com a utilização dos combustíveis líquidos, da utilização da bomba de gasolina normal a que estamos habituados, e aproximar a experiência de utilização do carro elétrico dessa experiência que nós já conhecemos muito bem? Então começo eu, depois o Alexandre há de complementar ou contradizer. Eu acho que estamos, e direto à pergunta, acho que estamos para breve, vamos ter novidades brevemente. Voltando um bocadinho atrás, também se calhar para percebermos como é que estamos hoje e como é que chegamos aqui. Estamos aqui hoje a partir do momento em que a rede de carregamento público da Mobié, a partir de novembro de 2018, começou a ser paga para os postos de carregamento rápidos. E mais recentemente, já este ano em julho, os postos de carregamento normais também passaram a ser pagos. Isto, como nós sabemos, foi um projeto longo e que durante muitos anos se calhar não teve a velocidade da evolução que nós, olhando para trás, achávamos que podia ter tido, mas houve condicionantes a vários níveis que fizeram com que o projeto nos últimos 2 anos aí sim tivesse visto um acelerar de algumas das medidas para que ele se transformasse de um projeto piloto, como foi lançado, num projeto em que seja a base da estrutura ou da rede de carregamento público em Portugal. Nós não estamos ainda lá em termos de experiência para o cliente no carregamento público, de facto, como o Paulo refere, porque nós não somos capazes ainda de entregar a visibilidade do preço para o cliente numa determinada sessão que ele vai iniciar ou que ele terminou. Eu termino de carregar o meu carro, como o Paulo diz, e não tenho uma informação real-time de quanto é que eu carreguei e de quanto é que me custa este carregamento. E, apesar de existirem já alguns mecanismos que me dão alguma aproximação desta informação, eles estão a ser robustecidos. Depois já lá vamos ao início da resposta, que é o brevemente. Eu também não consigo hoje terminar uma sessão de carregamento e efetuar o pagamento, como o Paulo diz. Este pagamento é feito depois de eu receber uma fatura do comercializador de energia de mobilidade elétrica com quem eu tenho contrato, porque eu tenho contrato naturalmente com a EDP Comercial. Quando recebo a fatura em casa com as sessões de carregamento na rede pública que efetuei, e vou realizar o pagamento como realizo o pagamento normal da eletricidade da minha casa, que é muito diferente da experiência que nós temos, de facto, com os combustíveis. Eu entro numa estação de serviço, numa gasolina, há situações em que eu tenho até um pré-pagamento na bomba, para que nem haja qualquer risco de não pagamento, e eu termino a minha transação e a minha relação naquele momento. E tem o preço fixado logo à entrada da bomba, quer dizer, Claro, o preço está claro. ali, está visível, não é? Correto. Existem também na rede de mobilidade elétrica, no carregamento público, têm sido dados passos, em particular pela Mobié, também para que essa visibilidade seja possível nos postos. Mas, de facto, a tecnologia que temos hoje em muitos dos postos não tem permitido que nós façamos essa publicação de uma forma totalmente transparente e real-time. O que é que nós acreditamos que vai ser a transformação e que está para breve? Com os desenvolvimentos que estão a acontecer do lado da Mobié, de upgrade, o desenvolvimento daquilo que são as suas plataformas
que gerem o serviço, nós, empresas comercializadoras de energia de mobilidade elétrica, quem tem os cartões SEM, vulgo, os conhecidos cartões SEM, e as empresas operadoras dos postos de carregamento, vão ter acesso a outro tipo de dados e de informação e outra forma de interagir com essa informação. E isso vai nos permitir desenvolver soluções onde, com uma aplicação ou através do cartão, mas vamos privilegiar claramente a utilização da aplicação, para que os nossos clientes sejam capazes de saber quais é que são os preços de todos os postos de carregamento, poderem fazer uma pesquisa de quais é que são os postos de carregamento que estão próximos da sua localização ou de um percurso que querem efetuar. No momento realizarem a autenticação ou iniciarem uma sessão, tal como hoje utilizam o cartão, poderem fazê-lo através da aplicação. E por fim, saberem efetivamente quanto é que pagaram ou quanto é que vão pagar e poderem realizar esse pagamento no momento sem terem que esperar pela recepção da fatura em sua casa e fazer o pagamento depois. E acreditamos que isto vai ser possível ser feito de uma forma integrada com as outras soluções que nós já temos para os clientes quando fazem o carregamento nas garagens dos seus prédios. Acreditamos que isso está para breve, muito breve. Alexandre. Eu já agora vou acrescentar, sim, a trajetória que está definida do ponto de vista de evolução tecnológica da rede é, no fundo, esta que o Gustavo apresentou. Portanto, houve uma alteração que foi feita também do ponto de vista regulamentar na rede, que acelera, no fundo, a implementação deste tipo de soluções. Portanto, nós, do ponto de vista de trajetória de desenvolvimento tecnológico das soluções da Mobié, ele estava definido já há algum tempo, tem estado a ser desenvolvido, e nós contamos, nas próximas semanas, começar a disponibilizar aos comercializadores de eletricidade para a mobilidade elétrica soluções que lhes permitam ter tudo aquilo que o Gustavo estava agora a apresentar. Eu admito que teremos aqui um período de integração entre as plataformas dos comercializadores de eletricidade para a mobilidade elétrica e da Mobié, e eu admito que lá mais para o final deste ano, eu não sou comercializador, mas eu diria que do ponto de vista da Mobié enquanto disponibilizador da informação, tudo aquilo que o Gustavo estava a referir será perfeitamente possível agora no quarto trimestre de 2020. Não é? Ou seja, os SEMs que o desejem, obviamente, possam passar a disponibilizar as apps, possam passar a disponibilizar início e fim de carregamento nas apps, irão ter, e até porque isso é um requisito que nós temos do ponto de vista da legislação internacional europeia, que é a disponibilização dos carregamentos chamados carregamentos ad hoc, ou seja, que qualquer utilizador chega a um posto de carregamento e possa efetuar um carregamento do seu veículo sem ter qualquer tipo de contrato e, portanto, fazer uma espécie de contrato no momento em que chega ao posto e fazer o pagamento, eventualmente através de um cartão de crédito, ou seja o que for. Tudo isso está previsto e, tendo em conta aquilo que é a trajetória de desenvolvimento tecnológico que está em implementação, eu diria que durante o quarto trimestre agora deste ano haverá condições para que tudo isso seja uma realidade. Isso irá permitir também, obviamente, a entrada de outro tipo de players no mercado, que já oferecem este tipo de soluções também a nível internacional e que têm mostrado muita apetência também em entrar no mercado português e, obviamente, passar a disponibilizar este tipo de questões. Não é? Eu já agora ia só fazer um comentário relativamente àquilo que o Paulo referia com a questão da experiência de utilização que nós temos na bomba de gasolina, não é? E que no caso do veículo elétrico não temos a mesma experiência. Mas eu, para ser sincero, Paulo, eu também não considero que seja necessário nós termos exatamente a mesma experiência num carro elétrico que temos num carro a gasolina. Ou seja, nós, por exemplo, também, só para termos uma noção, quando nós fazemos uma chamada do nosso telemóvel, nós também não sabemos quanto é que estamos a pagar quando acabamos aquela chamada. Não é? Sim, quando acendemos a chamada televisão lá em casa lá também no final do mês, não é? Sim. Ou seja, é uma questão com a qual nós não nos preocupamos, porque temos uma noção de quanto é que estamos a pagar, não é? Em muitos casos, e na mobilidade elétrica isso ainda acontece, em muitos casos, nós quando fazemos carregamentos curtos
estamos a falar de pagamentos muito baixos, não é? Não estamos a falar de carregamentos, tipicamente, quando se enche um depósito de gasolina ou de gasóleo, se a pessoa encher o depósito todo, estamos a falar de um valor substancial. Na maior parte dos carregamentos que são feitos na rede de mobilidade elétrica, só para ter uma noção, tipicamente o valor médio de um carregamento na rede de mobilidade elétrica anda à roda dos 12 kWh, portanto, que é mais ou menos, um bocadinho menos eventualmente do que é necessário para percorrer 100 km com um carro dos mais económicos. E, portanto, nós estamos sempre a falar de valores de pagamentos por transação relativamente baixos. E estamos a falar de quanto para esse carregamento médio? Estamos a falar de 12 kW. Agora, depois aí depende muito do posto que foi utilizado, não é? Porque, como sabe, o custo do posto de carregamento varia e também do contrato que nós temos para a aquisição da eletricidade. Não é? Os valores médios que nós temos neste momento para os comercializadores e os operadores são valores que se situam, eu diria que entre os 70% e os 80% de um valor de um carregamento, de um abastecimento de combustíveis, não é? Isto se nós fizermos carregamentos na rua, nos postos da rede pública. Obviamente, se nós fizermos carregamentos nas redes privadas, em casa, o valor de carregamento é muitíssimo mais baixo, porque não estamos a pagar, obviamente, a utilização do posto de carregamento. Meus caros, obrigado. Estamos quase no limite do nosso tempo. Isto é um mercado, e não sei se a minha noção está correta, mas a noção que tenho do mercado é que é um mercado ainda em construção, com alguns, se não muitos, modelos de negócio para desenvolver. Pedi-vos brevemente que fizessem esse exercício de imaginar o que é que poderá estar para vir nos próximos tempos. Gustavo. Acho que nos próximos tempos vamos ter a concretização de algumas das coisas que estivemos aqui a falar em termos de experiência de cliente. É uma expectativa que nós temos e que sabemos que a Mobié está a trabalhar nesse sentido, e acreditamos claramente que esta melhoria da experiência do cliente e essa integração cada vez mais seamless, como também já se falou aqui, daquilo que é o carregamento, a experiência de carregamento privado e o carregamento público, vai acontecer. Acreditamos também que os modelos de negócio possam vir a evoluir naquilo que são hoje os standards, se é que podemos falar em standards, porque eles se calhar também ainda não existem enquanto operador de posto de carregamento. Ou seja, eu invisto numa empresa que investe num posto de carregamento, tipicamente vai ter que se relacionar com outra entidade que tem o espaço, que possui o espaço, e existem múltiplas hipóteses neste momento no mercado para uma empresa que tem o espaço de conseguir explorar esse espaço e instalar lá um posto de carregamento. Acreditamos que vai existir uma evolução ao nível dos modelos de negócio para a implementação de postos de carregamento, muito até podendo ser ditado do tipo de negócio que essa empresa possa ter e como é que vê o negócio do carregamento como um complemento ao seu negócio tradicional. Acreditamos que o digital vai continuar a ter aqui um papel fundamental naquilo que é a experiência do cliente, em termos das sessões de carregamento públicas e privadas, como falámos, mas também naquilo que será uma experiência fora de fronteiras, em que os clientes possam vir a ter também alguma continuidade desta experiência quando carrega o seu veículo em redes fora das fronteiras do seu país. Uma espécie de roaming para o carregamento elétrico. Desculpe, Paulo. Uma espécie de roaming para o carregamento elétrico. Vamos lá ver. O roaming pode ter várias interpretações. Eu acho que o primeiro passo é nós conseguirmos facilmente, sem grandes barreiras, carregar o veículo sem restrições quando viajamos com ele fora de fronteiras. Como o Alexandre há pouco dizia que a experiência não é a mesma do que abastecer o carro com combustível fóssil. Eu estou totalmente de acordo, a experiência não deve ser a mesma, mas ousando a utilizar novamente esse exemplo, nós não precisamos de um roaming para abastecer o nosso carro com diesel ou com gasolina. Claro. Nós já temos o meio que nos dá essa garantia, que é meios de pagamento
que são interoperáveis. Eu com um cartão de crédito consigo pagar pela gasolina ou pelo gasóleo em qualquer país europeu. Os preços não são os mesmos. Também a pergunta é, terão que ser os mesmos? Desde que existam os meios para eu conseguir fazer, desde que exista a transparência de preço. Nós acreditamos mais num modelo em que o mercado funciona, em que os preços se estabelecem sem grande necessidade de intervenção das autoridades regulatórias, e que esse tipo de roaming para fixação de preços não é necessário, não é fundamental que aconteça para que a experiência do cliente seja boa. Mas modelos de negócio podem aparecer, de facto. Modelos de negócio interessantes podem aparecer a explorar este espaço. E vão aparecer, certamente. Acho que isso é pode ser um caminho. Obrigado, Gustavo. Alexandre, muito rapidamente, estamos mesmo no limite do nosso tempo. Sim, duas notas muito coisas. É assim, a questão do, eu não lhe chamaria roaming, o Gustavo referiu e eu acho bem, eu não lhe chamaria roaming, o que é importante é nós assegurarmos ao utilizador que ele consegue carregar o seu veículo quando quer. Eu acredito que para os utilizadores portugueses e também para os utilizadores estrangeiros que queiram vir a Portugal, a partir agora do quarto trimestre deste ano, essa experiência seja perfeitamente possível e possam ser utilizados, lá está, os dois métodos. Quero, como o Gustavo referia, a questão do pagamento com cartão de crédito e, portanto, termos ali aquilo que nós chamamos de tal carregamento ad hoc, quer, eventualmente, a utilização, já cá em Portugal e também esperamos nós dos nossos utilizadores lá fora, dos contratos que têm de fornecimento de energia elétrica nos seus países e poderem utilizar esse tipo de contrato para fazer os carregamentos dos dois lados, portanto, ou seja, no país e também aqui fora. Portanto, eu essa questão, eu admito que a partir agora do segundo semestre irá estar. Quanto à questão dos modelos de negócio, de facto é verdade, Paulo. Eu acho que nós ainda estamos numa altura de franco crescimento da mobilidade elétrica e de posicionamento dos vários players internacionais. Portanto, a questão da mobilidade elétrica interage com empresas de muitos tipos, não é? Nós falámos aqui hoje dos comercializadores de eletricidade para a mobilidade elétrica, falámos dos operadores dos postos de carregamento, mas não nos podemos esquecer, por exemplo, dos fabricantes dos veículos, não é? Há muitos fabricantes dos veículos que querem ter alguma posição do ponto de vista do modelo de negócio associado. Nós temos prestadores de serviço ou empresas de IT e de tecnologia de informação internacionais que querem ter algum posicionamento, as grandes empresas querem ter coisas. Nós, neste momento, se verificarem, por exemplo, ao nível do Google Maps, nós já temos toda a informação em tempo real da rede portuguesa no Google Maps, uma parceria que foi feita com eles e que, portanto, permite que este tipo de entidades também se vão posicionando e vão acompanhando este tipo de setores. E, portanto, eu acho que, do ponto de vista de modelos de negócio, haverá muito. Há só uma questão que eu gostaria de referir, que nós estamos, de facto, ainda numa fase de crescimento. Nós estamos numa fase ainda de criar condições para que nós possamos aumentar a adoção de veículos elétricos e aí eu continuo a acreditar que, neste momento, o Estado ainda tem aqui algum papel a ter desta matéria e, nesse âmbito, e no âmbito agora do Programa de Estabilização Económica e Social, foi definido que iremos ter aqui, ao longo do próximo ano e meio, um investimento no fundo, no reforço da rede em termos de velocidades de carregamentos. Portanto, a Mobia irá fazer aqui o lançamento agora de 2 projetos, um para a construção de 10 hubs de carregamentos em 10 cidades e depois também a instalação de 12 postos de carregamento ultra-rápidos mais para o interior, permitindo também as deslocações no interior, porque é no fundo onde ainda, do ponto de vista do mercado, é mais difícil chegar, porque obviamente que o nível de atividade não é tão elevado como aquele que existe nas grandes cidades e que obviamente têm capacidade para sustentar este tipo de investimentos. Alexandre Videira, Gustavo Monteiro, obrigado por terem passado esta hora connosco a falar de carregamento elétrico. Ficamos à espera das vossas novidades para os próximos tempos. O Portugal Mobile Summit vai continuar com conteúdos digitais nas próximas semanas. Estamos na reta final até à grande cimeira, dia 8 e 9 de outubro. Não há tempo a perder. Está na hora de acelerar a mudança. O Portugal Mobile Summit é um laboratório de ideias internacional
sobre o estado da arte da mobilidade num mundo em constante mudança. Eventos digitais, painéis de debate, webinars e entrevistas, a discussão é imparável até à grande cimeira em outubro. Este é o Portugal Mobi Summit 2020, porque das escolhas de hoje depende o nosso futuro comum amanhã.